Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Você está na RCW TV, Rede de Canais Web TV. E diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, nós estamos aqui muito honrados com a visita de uma grande personalidade de Juiz de Fora. Nós estamos com Aloísio Penido Berto. Aloísio Penido, ele é pastor da primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, mas o nosso assunto hoje, nós não vamos focar em religiosidade. Nós vamos falar de tantos outros assuntos, até mesmo porque ele tem outros talentos também, e nestes outros talentos ele se abrilhanta como uma das pessoas com o maior conhecimento da cidade. Meu querido doutor Aloísio Penido, boa noite. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar falando àqueles que nos assistem e estamos aqui à sua disposição, Desidério. Perfeitamente. Aloísio Penido, a única pergunta que eu vou fazer ao senhor sobre religiosidade é a que se segue. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O que o senhor pensa, o que o senhor fala a respeito? Bem, primeiro é uma satisfação estar aqui e falar sobre intolerância. Nós vivemos num tempo em que a sociedade não admite mais intolerância a nenhum segmento. Mas a gente percebe que ainda há muita intolerância quanto à religiosidade, quanto à religião de uma forma geral. E a nossa Constituição prevê que no Brasil há liberdade religiosa. Então, nós precisamos respeitar todos os segmentos da sociedade que têm a sua fé, têm a sua religiosidade, e não se admite mais intolerância nessa área. Mas nós achamos que ainda há muita intolerância, principalmente para com os evangélicos. Qualquer notícia negativa que envolva um líder evangélico ganha repercussão nacional. As igrejas, por mais que se diga que têm liberdade, mas elas são muito cerceadas no seu trabalho. E eu aproveito, então, a data para, mais uma vez, reafirmar o que diz a nossa Constituição. Liberdade para todos professarem a sua fé. Perfeitamente. Fico feliz com a resposta, porque eu também sou completamente contra essa questão dessa intolerância religiosa. Pastor Aloísio, por favor, nos fale um pouco para os nossos internautas, quem está nos ouvindo agora, porque hoje nós somos, graças a Deus, assistidos e ouvidos por 1.700.000 pessoas. Então, gostaria que o senhor falasse para essas pessoas, internautas, quem é, em breves linhas, o pastor Aloísio Penido, o cidadão Aloísio Penido, o sujeito Aloísio Penido, o homem Aloísio Penido, o pai, o chefe de família Aloísio Penido. Aloísio Penido é uma pessoa muito simples, que nasceu numa família simples, 6 irmãos, dentre eles uma irmã e 5 irmãos, que perdeu seu pai muito cedo, quando ainda eu tinha 13 anos de idade. Passávamos necessidade, minha mãe em uma lavadeira e passadeira de roupa para sustentar os filhos, e lembro-me que bem cedo já tive que começar a trabalhar. Trabalhei em padaria, trabalhei em farmácia, trabalhei em bar, servi o exército, e a gente lutou muito naquele período de infância, família toda oriunda aqui de Mar de Espanha e da própria cidade de Juiz de Fora. Então, Aloísio Penido é uma pessoa que vem de raízes muito simples, raízes muito pobres. Perfeitamente. O senhor tem pós-graduação em administração pública?
Deus permitiu que mesmo em meio a toda essa dificuldade, eu pudesse fazer alguns cursos, como teologia, depois pedagogia na área de administração escolar, licenciatura plena em letras e, por fim, consegui a pós-graduação em gestão estratégica de empresa, o que envolve a vida pública, porque nesse período pude lecionar na época que havia o SPB, Moral e Cívica, estudo de problemas brasileiros, e a gente então começou a focar muito no social, porque começamos a perceber que a sociedade, lamentavelmente, tem sido vítima de um sistema. Então, procuramos aprimorar nossos estudos no que diz respeito à problemática que envolve as cidades. Perfeitamente. E nós também temos conhecimento, informação, que o senhor foi condecorado no Congresso norte-americano. Nos fala um pouquinho a respeito disso. Isso é muito importante. É um privilégio, porque um menino lá do interior do Rio de Janeiro, né, originário lá de Paracambi, mesmo minha família sendo toda aqui de Mar de Espanha, mas minha mãe mudou cedo lá para o Rio de Janeiro. A gente foi criado naquela Baixada Fluminense lá, naquelas comunidades, e Deus nos ajudou, porque, como dissemos há pouco, né, nós somos pessoas de fé, que acreditam em Deus. E eu pude realizar bons trabalhos por onde passei, e aos 34 anos fui convidado para ser o gestor de um complexo que envolve educação, envolve capacitação, ação social, e durante 15 anos em Belo Horizonte exerci essa função. E pelo trabalho feito, inclusive em parceria com os americanos, nós construímos só naquela região do Vale de Jequitinhonha, Teoflotone, 70 casas, moradias para pessoas que perderam tudo, pelo trabalho social que nós fizemos. E, em consequência disto, o estado de Oklahoma foi o estado que mais fez parceria conosco, porque, diferentemente do que se pensa, nós temos muitos recursos em outros países para ajudar os municípios. O problema é que os nossos políticos, eles não são gestores, então eles não têm essa visão. E mesmo eu estando dentro de um trabalho que não tinha tanto a ver com a política, eu pude fazer um convênio com os americanos que vinham ajudar a construir projetos sociais, residências e até templos. Durante 10 anos, nós construímos 110 templos, 70 casas no Vale do Jequitinhonha, e por essa parceria eu recebi no Senado americano uma citação de reconhecimento pelos bons trabalhos realizados aqui no Brasil, isso no ano de 1992. Muito bom, muito bacana, né? Agora, uma coisa, o senhor tem uma... Muito bom, né, a gente ouvir isso, as pessoas comentarem, que onde o Aloysio Penido põe a mão vira ouro. Por que isso? Nos conte, por favor. Graças a Deus, mais uma vez dizendo, como eu falei, saí de uma família pobre. Meus irmãos foram todos morar na minha casa. E olha, Desidério, um detalhe. Hoje eu sou escritor, tenho 5 livros escritos, dentre eles um que o título é Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário. Sabe por quê? Quando eu fiz teologia, eu tinha 22 anos de idade, eu fui zelador de igreja. Eu limpava o chão de igreja, eu fiz isso por 4 anos. Então, você sair de uma situação desta, galgar o posto mais alto do teu segmento e realizar um trabalho, se você for hoje apurar em Belo Horizonte, nós tínhamos programa de televisão, construímos estúdios de TV, estúdio de rádio, reformulamos toda a sede, reformulamos todo o acampamento que também eu dirigia na época, e fizemos um trabalho de capacitação, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil, capacitação de líderes. E a gente foi vendo a coisa acontecendo. Vim para Juiz de Fora, depois desses 15 anos que lá permaneci, e começamos aqui um trabalho na igreja com 200 e poucas pessoas. Hoje temos mais de 3.000 pessoas.
adquirimos uma propriedade por mais de 2 milhões de reais aqui na cidade, algo fantástico, que hoje gira em torno de 6 milhões. Reformulamos toda aquela sede da antiga Malharia Master, que estava, na verdade, se tornando algo depredado, revitalizamos, gastamos mais de 1 milhão de reais, e hoje é um grande local para eventos. Então as pessoas acabam usando, não é, esta expressão, que o Aloysio coloca a mão... Vira ouro. Vira ouro. Mas eu agradeço e eu atribuo tudo a Deus, que tem aberto as portas e tem mesmo feito prosperar, porque eu vou dizer uma frase para você que é o meu lema: aquilo que você faz pelo outro, você recebe em dobro. E eu tenho uma paixão muito grande pelo meu semelhante. E eu vejo hoje, em Juiz de Fora, com essas enchentes aí, pessoas que perderam tudo, pessoas passando necessidade. Eu tenho ido à casa dessas pessoas, eu tenho levado comida, eu tenho levado roupa, eu tenho levado móveis. Faço isso há 15 anos, porque sou presidente de 2 associações, as pessoas não têm conhecimento disso. A Associação Beneficente Restituir, que procura restituir tudo que a pessoa perdeu, inclusive a gente tira a pessoa das ruas. E a Associação Beneficente Reconstruir, que tira as pessoas das drogas. E eu sou presidente dessas 2 associações que têm feito um trabalho maravilhoso em Juiz de Fora. O povo de Juiz de Fora testemunha isso. Isso é dito com muito valor nas ruas da cidade, nos grupos, né? Agora me fala uma coisa, o senhor está estabelecido em Juiz de Fora há quanto tempo? E o que o senhor pensa da cidade de Juiz de Fora hoje no cenário político e econômico? Bem, eu até agradeço, porque pelos relevantes serviços prestados aqui em Juiz de Fora, recebi o título de cidadão honorário de Juiz de Fora. Então, nascido que sou na cidade de Mar de Espanha, e Juiz de Fora se tornou a nossa cidade, temos referência aqui. Nossa família cresceu muito, família Penido, eu sou conhecido como Aloysio Penido. Nós temos o Hospital João Penido, nós temos o lugarejo com o nome de Penido, porque a família Penido foi muito forte e é. Minha mãe hoje, com 92 anos, ainda está aqui com os irmãos dela na região, e a família foi muito grande. E eu vim para cá mais ou menos há uns 20 anos, mas morando em Belo Horizonte, 3 anos eu vinha todo final de semana a Juiz de Fora para executar o trabalho que eu estava executando. E esses 17 anos que agora estou morando aqui, minha vida tem sido dedicada a pessoas, voltada para pessoas, benefício de pessoas. E o que eu vejo no cenário político de Juiz de Fora hoje é que, na verdade, as pessoas têm sido colocadas de lado. Eu tenho ido a esses 200 bairros, mais de 200 bairros de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que tem mais de 200 bairros. Tenho ido a muitos, mas a muitos deles, e visto a miséria, visto o verdadeiro abandono. A política de Juiz de Fora precisa de um choque de gestão. É isso que eu percebo, um choque de gestão. Porque o que acontece? A pessoa se candidata a vereador, depois se candidata a deputado, depois vem a prefeito. E sem propriamente ter uma qualificação de gestão, e simplesmente por cair no afeto, na simpatia da população, elas são colocadas no executivo. Mas o executivo precisa de gestores para detectar os problemas da cidade, antecipar as catástrofes, como nós vimos agora com as enchentes, verdadeiras catástrofes, e não são só problemas da natureza, mas também falta de prevenção, e há tanta coisa que se pode fazer e que não tem sido feito. O Estado não pode pensar apenas em si mesmo, ele tem que estar a serviço da sociedade, é o que eu penso. Perfeitamente. Na questão econômica? A questão econômica, então, um desastre total, né? Porque hoje os municípios não recebem o repasse do governo estadual. Juiz de Fora hoje tem mais de 200 milhões, não é, que não foi repassado para o município. O governo estadual está quebrado, o governador terá um grande problema para resolver
a situação do Estado, a cidade sofre com isso, e como não tem estratégia, porque como eu disse há pouco, você não tem o repasse, você não tem o dinheiro, mas você tem que ter estratégia de como fazer com que o dinheiro venha para a cidade. E nós não recebemos empresas na cidade, as empresas de Juiz de Fora saem da cidade, como por último agora o Macro, com aproximadamente 80, 100 pessoas, perderam o seu emprego. Três Rios, que está aqui do lado, recebe as empresas. Eu sei que há um problema, não é? Que a cidade não pode resolver, que é a questão dos impostos. Mas os deputados eleitos pela cidade têm que pressionar o governo estadual para que os impostos caiam, a fim de que empresas sejam atraídas. E aí, tendo emprego, a gente sabe que muitos problemas são resolvidos na cidade. Perfeitamente. Nós sabemos também que o Aloysio Penido foi suplente de deputado estadual com votação expressiva. O senhor ainda traz esse desejo de candidatura eletiva política? Em 2010, atendendo a um apelo, né, que me foi feito, eu permiti que o meu nome fosse lançado para deputado estadual. Naquele contexto, sem recursos, sem condições de fazer uma campanha, porque o Estado todo me conhece. Eu percorri todo o Estado. De Itaiobeiras, na divisa de Minas com a Bahia, a Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha, passando pelo extremo do Triângulo Mineiro, eu viajei esse estado todo. Mas a maioria das pessoas nem tomaram conhecimento de que eu era candidato. Mesmo assim, tive uma expressiva votação, agradeço inclusive, porque o Juiz de Fora me deu uma expressiva votação, fiquei como segundo suplente e praticamente parei de pensar em política. E, na verdade, hoje o que penso é que a gente que foi preparado para oferecer algo à nação tem que estar sempre à disposição para que, se chamado for, esteja pronto. E eu estarei nessa condição. Se conclamado for, estarei à disposição para servir a nação. Mas nunca pode ser um projeto pessoal. A gente, na gestão pública, não pode ter um projeto pessoal, mas a gente tem que atender a um chamamento quando ele vem. Perfeitamente. 20 dias de governo de Jair Messias Bolsonaro. O que o senhor viu até agora que te agrada e o que o senhor viu até agora que não agrada, né, do governo? Bem, a gente torceu, né? A gente lutou muito para que o presidente Bolsonaro fosse eleito e assim aconteceu. Há uma expectativa muito grande deste governo. A gente sabe que pouco ou nada pôde ser feito porque o Brasil, infelizmente, entrou numa rota de declínio. O país está quebrado, as estruturas estão todas esfaceladas e o governo federal vai ter que fazer uma remontagem disso, não é? Então, nesse primeiro momento, não digo que estou feliz nem estou decepcionado, estou como a população na expectativa. Mas eu entendo que só a mudança que foi feita pela força do voto popular já foi um grande avanço. O apoio recebido tanto de Israel como dos Estados Unidos e vai dar ao governo um fôlego para ele operacionalizar mudanças significativas. Esse é um momento de expectativa. Obviamente que a gente tem pressa e gostaria de ver mudanças mais rápidas e isso não tem acontecido. A gente sabe que a oposição vai procurar dificultar ao máximo este governo. Basta ver os problemas lá no Ceará. A gente sabe que aquilo não é uma coincidência. Aquilo é algo planejado para forçar o governo a fazer uma intervenção e inviabilizá-lo. Então, o governo está tendo muita dificuldade.
Vemos também o foco colocado agora no seu filho senador. A gente sabe que erros acontecem na política e com certeza ele os cometeu, mas o foco é pesadíssimo que não foi colocado em outros. Porém, eu vou dizer para você, Desidério, uma coisa que eu jamais admitirei é corrupção. Uma coisa que eu jamais admitirei é qualquer corrupção em qualquer setor da sociedade, que eu esteja envolvido ou não. E entendo que o governo Bolsonaro também fará o mesmo. Ele não admitirá nem do seu filho se porventura houve. E se houve, deve pagar pelo erro. E isto é o que eu vejo hoje de contraponto do governo, porque os filhos do presidente, infelizmente, estão dando mais trabalho para ele do que propriamente ajudando. E participo deste princípio. Se é corrupção, não tem família, não tem amigo. Tem que ser banido do governo, tem que ser punido. O governo tem que ser um governo austero. A sociedade existe austeridade, porque a gente não pode admitir mais, não é, que a saúde esteja do jeito que está, a segurança do jeito que está, a educação do jeito que está. O Brasil está à deriva e precisa ser colocado nos trilhos. E nós estaremos atentos para cobrar desse mesmo governo que a gente apoiou. Esta é a minha reflexão a respeito desse novo governo que o Brasil agora tem e que esperamos dias melhores. Perfeitamente. Sobre o decreto do presidente Bolsonaro a respeito da posse de arma doméstica, o que o senhor pensa? É viável? Satisfez a sociedade? É bom para o Brasil? É bom para o cidadão? Vai diminuir a violência? É polêmico, né? É muito polêmico. Eu até entendo que não seria a minha primeira medida se estivesse no lugar dele, porque acho que foi uma proposta do governo, mas não seria, a meu ver, a primeira medida a ser tomada a outras áreas prioritárias. Poderia vir, num segundo momento, a questão da legalização do uso de armas, não o porte de arma propriamente dito, mas o direito das pessoas terem suas residências, em suas casas de campo, como os fazendeiros. Como eu disse, é polêmico, porém, eu entendo que o bandido, ele já está armado. Com lei ou sem lei, ele já está armado. E quando ele dá essa possibilidade do cidadão de bem ter a sua arma, desde que devidamente preparado e sendo pessoas mesmo do bem, eu não vejo nenhum problema nisto, porque a gente sabe, se você for a Israel, como eu já fui algumas vezes, você vai ver jovens com arma nas costas, meninas e meninos que estão servindo o exército de Israel. Lá não existe isso. Você entra numa farmácia, entra no restaurante, a pessoa está... Ninguém sai dando tiro à torta e à direita. Então a sociedade brasileira, é bem verdade que ela não está preparada para isto, precisaria de um preparo melhor. Mas a gente está num estado de calamidade. Pessoas sendo assassinadas a todo momento. Então, é mais ou menos como alguém já comparou, não é? Um veículo na mão de quem não sabe dirigir é uma arma. Mata também. E assim é uma arma dentro de casa. Se não muito bem cuidado, por pessoas devidamente treinadas, a gente sabe que se torna um mal. Mas, eu digo para você, não seria a primeira medida que o governo deveria tomar. Deveria ser uma medida secundária, porque não é algo, a meu ver, tão relevante. Devemos ter, sim, um programa de segurança nacional e trabalhar isto de outras formas. A arma deveria vir bem depois, é o meu modo de pensar. Bem depois, né? Hoje nós temos plena convicção de que o governo Bolsonaro terá dificuldades enormes para manter maioria no Congresso. Sim. E o Bolsonaro quer fazer imediatamente reformas polêmicas, principalmente da Previdência. O senhor tem conversado com partidos políticos de Brasília. Quais as informações que eles têm passado ao senhor? Nos passe, por favor.
Olha, na verdade, essa questão da Previdência, principalmente, não é só sobre a Previdência, há várias medidas a serem tomadas, decisões, inclusive sobre o Supremo, sobre uma Constituinte, tudo isto a gente vê cogitações, e eu creio que o governo vai acabar por pedir à sociedade que se manifeste contra uma Constituinte, porque o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que, infelizmente, se tornou parcial, a serviço até de segmentos escusos. Então, o governo Bolsonaro vai ter dificuldade em várias áreas, e na área da Previdência, muito mais ainda, porque tirar direitos, Desidério, não agrada a ninguém. Só que tem sido mal entendido. As pessoas têm passado a ideia que vai tirar direito do trabalhador. E se esquece que o problema maior não são os trabalhadores, mas são aquelas pessoas que têm altos salários e têm aposentadorias altíssimas, sugando a Previdência. E essa reformulação na Previdência ela é necessária, porque senão a Previdência quebra. Já está praticamente quebrada, causando um déficit tremendo no orçamento da nação. Então, ele terá que fazer. Mas os partidos de oposição vão utilizar isto, e ele vai ter, inclusive, desgaste na sociedade, porque o cidadão comum vai achar que ele vai tirar direitos do cidadão comum. É evidente que na proposta está lá a diminuição da idade, não é? Tanto do homem quanto da mulher, ou melhor, a elevação, elevação para a aposentadoria. Isso desagrada, mas o ponto central da Previdência são as altas aposentadorias, que aí eu digo, tem que ser cortado mesmo. Perfeitamente. O senhor votou no Zema? Olha, o senhor acredita no governo Zema? Acredita que Zema fará alguma coisa para o Juiz de Fora? O Zema, eu uso a expressão do futebol. O Zema foi uma zebra, né? É uma zebra. O Zema foi uma zebra. Eu não conheço o Zema, todo mundo votou nele, a gente acabou sem opção, porque as candidaturas que se colocavam estavam comprometidas, seja com Aécio ou comprometido com Lula, e só sobrava o Zema. Na verdade, por isso eu digo, ele foi o azarão. Foi o azarão. Entrou, é um empresário. Eu tenho um pouco de receio de empresários, apesar das pessoas acharem que o empresário, por ser bem-sucedido, ele vai fazer o Estado, a nação ou a cidade bem-sucedido, mas eu creio que isso pode ser um equívoco, porque o empresário bem-sucedido é bem-sucedido porque ele olhou só para o próprio umbigo. E, geralmente, o empresário ele é meio ditador, ele é centralizador. E, então, o Zema eu não o conheço, mas era a única opção que sobrava para a população. Todos nós sabemos que ele o é. Entendeu? E os empresários, em geral, são centralizadores, eles não têm o perfil político do diálogo, e a gente sabe que um governador, um prefeito, eles têm que ter a capacidade de dialogar com a Câmara, e geralmente eles têm dificuldade nisto, e governar é diferente de presidir ou de ser o dono de uma empresa. Mas o senhor acredita que ele fará alguma coisa para o Juiz de Fora? Ele vai ter muita dificuldade de governar, porque o Pimentel quebrou o Estado sem precedente, não há precedente. O Estado de Minas está entre os estados mais falidos, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, está aí agora pagando o 13º com um ônus tremendo. A cidade de Juiz de Fora, como eu disse, tem mais de 200 milhões de reais retidos, e a cidade também acaba sofrendo essas consequências, e eu não sei se ele poderá fazer alguma coisa, pelo menos desses 2 primeiros anos, em benefício da cidade de Juiz de Fora, porque a situação do Estado é caótica. É caótica. Meu querido Aloysio Penido,
Sopram-se nas grandes rodas políticas da cidade, nos cafés, que o seu nome é um nome cotado para concorrer à Prefeitura de Juiz de Fora. Isso é verdade? Se for verdade, por qual partido? Olha, na verdade, como líder que sou e pelo trabalho realizado ao longo desse tempo, em todos os momentos políticos, meu nome é sondado, sou procurado, pessoas nos procuram. Tudo depende do momento, tudo depende das forças, porque jamais farei qualquer tipo de parceria com pessoas que tenham segundas intenções. Não. Se for um projeto que de fato vise o bem da nossa cidade, elevar a nossa cidade à situação que ela já teve no passado, porque no passado Juiz de Fora era mais significativa do que São Paulo. Entendeu? Porque era uma cidade que tinha tudo para deslanchar, grandes empresas, era uma cidade relevante. E hoje nós estamos aí talvez em 8º lugar, quer dizer, uma cidade sem prestígio, que vai perdendo forças, com quase 700 mil habitantes, uma cidade com 700 mil habitantes, mais de 400 mil eleitores, não pode estar nesta situação. Se no momento próprio meu nome for levantado e a gente perceber que de fato há um grupo pensando na cidade, partido ainda nem estou pensando nisso, mas surgindo também a opção de um partido cujos ideais sejam de liberalismo, um ideal voltado, né, para o terceiro setor, e que a gente possa construir um grande projeto para a cidade, eu estarei sempre como cidadão brasileiro, como cidadão juiz-forano, estarei sempre à disposição para servir a nossa cidade. Perfeitamente. O nosso tempo está acabando, mas há uma pergunta que eu não posso deixar de fazê-la, porque ela é de suma importância para a vida do cidadão no Juiz de Fora. Eu vou fazer essa pergunta ao Aloysio Penido, porque ele também conhece muito do setor. Aloysio Penido, o transporte público de passageiros em Juiz de Fora, o grande transporte de massa, está um caos. Qual a solução que o senhor teria para essa situação? Olha, eu creio que, infelizmente, a cidade sofre pela falta de planejamento. Porque a prefeitura não acompanha e deixa a coisa correr, construções e construções e construções, e as pessoas deixam de pensar no resultado disso. Qual será o resultado disso? Então, a cidade cresce aleatoriamente, os bairros são edificados sem um planejamento adequado e, por consequência, aumenta o número de pessoas, a população aumenta e a qualidade do transporte continua a mesma, as vias continuam as mesmas. Eu tenho propostas para isso, Desidério, mas não gostaria de adiantar aqui, porque a gente sabe que às vezes aquilo que você coloca é visto como uma utopia, e não há utopia. Eu que viajo muito o mundo, eu vejo na França, eu vejo na Alemanha, como que se usa as bicicletas, como se usa os transportes elétricos, movido a eletricidade, como isso é possível, até mesmo o desvio, né, da rota de ônibus de centro de cidade, mas isso são coisas que, se vierem a ser necessárias, a gente vai apresentar como solução para os problemas, inclusive de Juiz de Fora, mesmo sendo uma cidade que está entre montanhas, que dificulta, mas a gente já vislumbra muitas soluções nesta área do transporte, e a gente sabe que o mundo está mudando e as pessoas estão usando outras formas de transporte afora o veículo próprio, e a gente tem ideias muito interessantes a esse respeito para dar
solução ao grande, grave problema do transporte em Juiz de Fora. Tudo bem. A gente já fica satisfeito de saber que para esse mal há um remédio. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Esta nossa conversa aqui com a Aloysio Penido é a primeira de muitas outras que advirão, certamente. Todo o conhecimento que ele tem de questão de movimento, mobilidade urbana, tudo isso ele vai nos trazer em outras oportunidades. Mas não iremos embora sem que antes os senhores ouçam as considerações finais do Aloysio Penido. Fica à vontade. Muito obrigado, Desidério. Um prazer falar com o seu público. Mando aqui um abraço também para o Geraldinho. E que Deus possa continuar dando expectativa, dando esperança a você que está me ouvindo. Não perca a esperança. Hoje, infelizmente, quem mora em Juiz de Fora parece estar desesperançado. O que a gente ouve pelas ruas: não tem emprego, não tem condição de sobrevivência, catástrofes, ruas emburacadas, a cidade abandonada. Mas a gente não pode desistir. Assim como a gente não desistiu do Brasil, não desista da nossa cidade, não desista de você mesmo, da sua família, porque há homens de bem, há pessoas de bem que poderão fazer muito pela nossa cidade e você ainda poderá viver dias melhores. Muito obrigado, um forte abraço para você. Aos nossos internautas, muito obrigado pela atenção dispensada. Boa noite. Boa noite, Aloysio Penido. Boa noite. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.